Talvez o seu problema não seja falta de fé, talvez o seu problema não seja falta de atitude, de ambição, de gana, de garra, de coragem, mas sim o ambiente errado. Quando eu e você estamos inseridos no ambiente errado, isso gera em nós frustração, angústia, aflição e até mesmo paralisia. O ambiente certo, ele pode gerar em nós crescimento, avanço, rompimento e multiplicação. Porém, o ambiente errado certamente gerará paralisia, estagnação, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E quando eu falo de ambiente, eu não estou falando aqui apenas do local, do lugar em que você está nesse exato momento, por exemplo. De repente você está me vendo, assistindo esse vídeo, como eu, dentro de um carro ou dentro de um quarto. Não é apenas desse tipo de ambiente que eu me refiro. Mas quando eu falo de ambiente, eu falo a respeito das conversas em que você está inserido, as conversas em que você tem dado ouvido, as notícias e informações que você tem colocado os seus olhos. Quando eu falo de ambiente, eu falo também de local, mas eu falo de circunstâncias, situações, pessoas às quais você tem se relacionado, em que esses ambientes não têm trabalhado para o seu despontamento, para o seu crescimento, não tem contribuído para o seu avanço como pessoa, como profissional, como filho e filha de Deus, não é verdade? É a respeito desse nível de ambiente que nós falamos aqui, porque de fato o ambiente certo, as pessoas certas, as conversas certas, né, as ideias que são trocadas, as mesas certas, tem sim, de fato, o poder de nos projetar, de nos levar e nos inserir em novas experiências. Em nós sendo inseridos nessas novas experiências, consecutivamente nós também obteremos novos resultados. E aí, quando a gente fala de ambientes certos, a gente vai ver que esses níveis de ambiente, no caso os ambientes certos, eles têm o poder então de ativar aquilo que Deus já colocou dentro de cada um de nós. Tanto que na Bíblia, Salmo de número 1, capítulo 1, né, do livro de Salmo, em um dos seus versos vai falar que bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores e nem para, e nem se detém no caminho dos pecadores. Porque essa pessoa, esse homem, quando está falando aqui de homem, é o gênero, né, tanto homem quanto mulher, a Bíblia vai dizer que esse homem ou esta mulher prosperarão em tudo aquilo que fizerem. Por quê? Porque eles não se detiveram, porque eles não se detêm, né, nas mesas erradas, no ambiente errado. Pelo contrário, eles se detêm em um ambiente propício ao crescimento deles, né? 1 Coríntios 15:33 também vai nos falar que as más conversações corrompem os bons costumes. Logo, a gente entende que as mesas, né, que nós sentamos, que nós frequentamos, os ambientes que nós estamos nos relacionando, eles vão afetar diretamente nos nossos resultados. A gente entende que o ambiente certo, ele vai gerar fé em nossos corações. O ambiente certo, ele vai gerar nova visão, ele vai ampliar a nossa visão, ele vai abrir a nossa mente, né? Nós vamos estar expostos a novos conhecimentos, novas experiências e em obtendo novas experiências, novos resultados, entende? Porém, o ambiente errado, ele tem sim o poder de nos podar no nosso crescimento, de nos limitar no nosso avanço e de fato nos travar, nos bloquear, né, no acesso a tudo aquilo que Deus tem para nós. E aí, quando falamos de ambientes, a gente logo enxerga e entende que você pode ser um leão caminhando, né, vivendo entre outros leões, rugindo como leão, ou você pode ser um leão que, se andar no meio de gatos, você vai acabar miando, ou seja, você vai perder, sabe, a sua identidade. Por quê? Porque o meio, ele não apenas influencia, mas o meio, ele tem poder até mesmo de determinar os nossos resultados. Eu estava fuçando algumas coisas lá em casa ontem, e aí eu achei essas notas aqui, ó, uma nota de 10 e uma nota de 20 reais. Tem valor essas notas? De repente você vai me falar, pô, muito pouco, né? Mas tem, né?
não sei o que dá para comprar com R$ 30 hoje no Brasil. Mas a verdade é que, por mais que essas notas elas tenham valor aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos elas não prestam para nada. Por mais que aí no Brasil eu consiga chegar e comprar um lanche com essas notas, aqui nos Estados Unidos eu não consigo comprar nada. Por mais que elas tenham valor, aqui para nós, o ambiente aqui elas não prestam, elas não têm valor no país em que eu estou inserido, no ambiente em que eu estou inserido. Da mesma forma é na minha e na sua vida. O ambiente em que você está inserido, ele vai sim, não apenas influenciar, mas se você deixar, ele vai determinar os seus resultados, até mesmo o seu valor. Então é sobre isso que eu e você estamos falando aqui hoje, e é para esse lugar que eu e você precisamos voltar os nossos olhos. Porque de repente, o que está te faltando não é um novo sonho, não é um sonho maior, não é mais ambição, não é mais gana. De repente o que está te faltando não é que você precisa ter mais coragem. Não, de repente você tem tudo isso. A única coisa que te falta é mudar o ambiente. É mudar as mesas em que você está sentado, está sentando, está se relacionando. É mudar as conversas às quais você tem dado ouvido. É mudar os livros, o conteúdo que você tem lido, o conteúdo que você tem visto. Entende? E aí, quando falamos de mudar as mesas, né, de mudar o ambiente, eu quero ser bem incisivo aqui, eu quero ser bem direto. Quero te fazer uma pergunta aqui. Quem são as 5 pessoas que você mais se relaciona hoje, que você mais tem proximidade hoje? Essas pessoas, elas te elevam, elas te puxam para cima ou elas têm te travado, sabe? Elas têm te bloqueado. Quando você chega com alguma ideia, ainda que por mais louca que pareça ser essa ideia, o que é que essas pessoas têm falado com você? Poxa, que ideia bacana, ou é meio louca, mas pode dar certo, ou elas já te podam logo na raiz, não te dão tempo nem de você sonhar ou começar a desenvolver os seus sonhos naquela ideia. Essas pessoas que você mais se relaciona hoje, elas são pessoas que te incentivam a crescer, a buscar, a prosperar, a avançar na vida, ou elas são pessoas que sempre estão limitando o seu crescimento quando você pensa alguma coisa, isso aí não vai dar certo, fulano já tentou fazer e não deu certo, né? Com você, como eu aqui, liga a câmera, vai gravar um vídeo aqui pro YouTube, quer virar blogueirinho agora. Faz esse exercício aí. As pessoas que você, pelo menos as 5 pessoas que você mais se relaciona hoje, essas pessoas são pessoas, elas geram um ambiente de crescimento ou um ambiente de repúdio, de limitação e de frustração na sua vida. Faz esse exercício aí, me conta aqui embaixo. Para a gente caminhar para o encerramento desse vídeo nosso, que é mais uma reflexão, eu quero deixar alguns pensamentos aqui para nós. Porque muitas vezes nós estamos orando, você que está aí me vendo agora, você tem orado pedindo a Deus para mudar a sua vida, para mudar seus resultados, para mudar a sua história, quando na verdade Deus está apenas esperando você mudar o ambiente, você mudar de ambiente. Lembra quando Deus quis fazer uma promessa, quando Deus quis mudar a história de Abraão, o que Deus fez? Abraão, muda o ambiente, sai da tua terra, da tua parentela. Quando Jesus esteve passando por essa terra, ele mesmo disse, né, o escritor, né, João, um dos apóstolos, escreveu, e ele não pôde fazer muitos milagres na sua própria terra, porque o ambiente ali era um ambiente de descrença, era um ambiente de dúvidas, de limitação. Então, na sua própria cidade, Jesus não pôde operar muitos milagres, mas ele foi operar em outras cidades. Entende? Talvez você esteja assim, né, esperando Deus mudar o milagre, Deus mudar, sabe, a sua história, a sua vida e tal. Mas, na verdade, Deus aqui está esperando você mudar de ambiente. Porque quando você mudar de ambiente, as coisas que já estão prontas, elas começarão a acontecer. Eu tenho falado muito isso nesses últimos dias. Tenho tomado isso para mim. Final do ano passado agora, isso foi uma verdade na minha vida. Comecei a frequentar alguns outros eventos,
né, que há muito eu não frequentava. E isso começa a te abrir, sabe, a visão, te abrir novas ideias, novo ânimo para você começar a botar em prática, né, outros sonhos, planos, projetos. Esse é o poder do ambiente. E é para esse lugar que Deus quer que a gente vá. Tem situações que Deus vai nos levar, mas na maioria das vezes você vai ver que, principalmente com uma situação como essa, Deus ele não vai nos levar, ele vai nos chamar, ele vai nos mandar, ele vai nos orientar. Foi o caso de Abraão, foi o caso de José, né? Na sua casa, ali no seio familiar, José era apenas um sonhador, mas lá no Egito, José era um governador, tá entendendo? Né? Jesus, como eu já dei o exemplo aqui anterior, na sua área, na sua região, era apenas o carpinteiro, filho de José e Maria, mas para os demais povos ele era o Messias, o Salvador. Então você está vendo como que o ambiente ele tem o poder de nos limitar, de nos bloquear e nos impedir de avançar, de conquistar, de nos tornarmos de fato quem Deus nos fez para ser. Esse é o poder do ambiente. Eu não sei qual é o ambiente que você está inserido nestes dias, mas de uma coisa eu sei, que é que se você deseja viver novas experiências, se você deseja alçar novos voos, né, alcançar, sabe, novos patamares na sua vida, certamente, isso aqui não é probabilidade, não é possibilidade não, é com 100% de certeza eu te falo aqui, você vai ter que mudar os seus ambientes. Por quê? Em mudando seus ambientes, você vai mudar as pessoas às quais você vai se relacionar. Mudando as pessoas, você vai mudar as suas conversas. Mudando as conversas, vai mudar as suas ideias. Mudando as ideias, mudar as experiências. Mudando as experiências, com certeza, vai mudar os resultados. Tá entendendo? O poder do ambiente correto para o meu e para o seu crescimento. Se você deseja mudar de ambiente, se você enxerga que é verdade o que a gente está falando aqui e você vai mudar de ambiente, escreve aqui embaixo no comentário. Eu vou mudar de ambiente nesse ano. Nesse ano, porque fazendo isso você está não apenas jogando para fora, mas você está se comprometendo com você mesmo. Não é comigo, não é com o vídeo. Isso não é só para engajar o vídeo, não. É uma forma de você se comprometer com você. Eu posso te falar uma coisa? Se você não estiver comprometido em mudar a sua vida, você acha que eu vou estar comprometido em mudar a sua vida? Se você não, de fato, sabe, vestir essa camisa, você acha que alguém mais, outra pessoa vai fazer isso por você? Não vai. Você é a primeira pessoa. Você é quem precisa acreditar primeiro. Não apenas acreditar, dar o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, Deus põe o caminho à sua frente. É assim que funciona, né, no reino. Entende? Então, precisava vir aqui compartilhar isso com você, essa ideia que está latejando aqui na minha mente, batendo forte no meu coração, e é o que eu me dispus e me determinei a viver nesse ano de 2026, porque eu sei que muitos dos resultados que eu não obtive em 25 foi e se deram por conta dos ambientes em que eu estava inserido ou não estava inserido, né? Porque o ambiente certo tem o poder de gerar as experiências certas, os resultados certos, ok? Então, ficamos por aqui, faço voto de paz e prosperidade sobre a sua casa, sua vida, sua família. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.